gente, voltei, já fui ali hidratar minha garganta que estava seca, né? E aí, vamos lá, podemos retomar do nosso texto. E então, o que que vocês conseguiram captar daquele texto? Observaram a imagem, observaram o texto, observaram as palavras cognatas. O que que vocês conseguiram identificar aí? Compartilhem comigo aqui no chat. Vamos lá, gente. Tem que fazer a chamadinha, né? Deixa eu fazer a chamadinha aqui. Vão me dando um hello bem aqui para me ver se vocês estão aí. Colônia do Piauí, Eliseu Martins, Francisco Aires, Ribeira, Santa Filomena, Santo Antônio de Lisboa, Simões, São Miguel do Tapuio, cadê vocês? Santa Rosa, Várzea Branca, onde é que estão vocês? Dê um hello aqui para a teacher, vamos participar, tá? Observem aqui no texto, né? Tem a imagem aí de um pessoal na bicicleta, né? Esse pessoal parece estar numa cidade grande, né? E o texto lá em cima, no título, diz assim, ó, Walk or Cycle for a Happier Commute, né? Então, caminhar, né? Ou andar de bicicleta para um trajeto mais feliz, né? Esse happier commute aí no sentido de trajeto, né? Trajeto ali da sua casa ao trabalho, da sua casa para a escola, né? Bora ver o que o texto fala sobre isso, tá bom? Já que vocês estão aí com uma timidez monstra, né? E o texto começa dizendo assim, gente, ó, walking or cycling to work, né? Então, caminhar, né, ou ir de bicicleta para o trabalho, instead of driving a car, né, em vez de dirigir um carro, can improve people's feelings, né? Pode aí, vamos dizer assim, melhorar os sentimentos das pessoas, né? Aí, em relação a of health and happiness, né? Em relação à saúde, em relação à felicidade. That's what I study at University of East Anglia in the UK suggests, né? Então, o que eu estudo aí da Universidade lá do leste da Anglia, lá no Reino Unido, sugere. Olha aí que interessante, né? Foi isso que vocês captaram aí também? For many people, commuting is a necessary evil, né? Então, para muitas pessoas ali, o trajeto, né? É um mal necessário, né? Pegar aquele trajeto para ir para o trabalho, né? Para ir para a escola, é um mal necessário. Most see going by car or van as the least worst option, né? A maioria vê, né? Aí, né? Ir dirigindo, né? Ou ir pegar o ônibus como a opção menos ruim. This study by the researchers at the University of East Anglia challenge that assumption, né? Então, o estudo lá feito na Universidade do Leste da Anglia, né, desafia aí essa afirmação, tá? O que o estudo fala? It suggests walking, cycling, or traveling by public transport can lift the mood. Olha que interessante, né? O estudo sugere que o quê? Caminhar, né? Ir caminhando, né? Ir de bicicleta, ou então ir através do transporte público, pode fazer o quê, gente? Melhorar o humor, lift the mood. Oh, gente, desculpa, sorry. Esqueci de ativar a minha caneta. Lift the mood. Crucially, it suggests those who switch from the car to an active commute feel better across a range of psychological measures, including concentration, decision-making, and the ability to face up to problems. Olha aí que interessante, né? Então, ele sugere o quê? Né? Que quem resolve aí trocar aí, né, o carro, né, aí, curtir esse trajeto, né, de uma forma diferente, vai se sentir melhor, né? Ele fala, feel better across a range of psychological measures, né? Então, psicologicamente, né, melhora bastante, incluindo o quê? Concentração, concentration, decision making, né, capacidade de tomar decisões, and the ability to face up to problems, né, e a habilidade de resolver problemas. Olha aí quanta coisa a pessoa consegue fazer aí
no trajeto, né, aí do trabalho para casa, da escola para casa, desde que ele faça isso de uma forma diferente, né? Ó, the researchers say policies encouraging people to leave their cars at home, olha aí, ó, né? Então, aí, políticas para encorajar as pessoas a deixar os carros em casa could have a dramatic impact on public well-being, né? Então, se houvesse aí mais incentivos, né, para as pessoas deixarem seus carros em casa, né, aí vai trazer aí um impacto dramático, né, aí na qualidade de vida das pessoas, né, do público. Olha aí que interessante, né? Quantos estudos as pessoas não fazem, né, os mais inusitados possíveis, né? Então vamos lá, vamos então aí responder um exercíciozinho sobre esse texto, tá? Então, the adjective worst, né, o adjetivo worst, que está lá na linha 3, is the superlative degree, né? Eu vou voltar bem aqui, ó. Tá lá na linha 3, ó, worst, tá? Tá aqui esse worst, que nós falamos dele há pouco tempo. O que que vocês acham? É o grau superlativo de que adjetivo? Do adjetivo ill, do adjetivo bad, lá na letra C, do adjetivo well, D, wise, ou é lá na letra E, badly, né? O que que vocês acham? Vamos lá. Superlativo, gente, grau superlativo. Qual é a opinião de vocês aí? Esse worst, né? O worst. O worst ele é o colega do best, né? É o colega do best, que é o oposto, não é isso? Então, do best, quem é? Do best é o good. Ó, para ajudar vocês, né? Good. E do worst, gente? Quem é? Quem lembra? Vamos lá, me ajudem. Ninguém lembra, gente. Acabamos de falar desse danado. Então, o worst, gente, é o bad, tá? Bad, tá bom? Que é o ruim, né? Então, the worst vai ficar o quê? O pior de todos, né? O pior, tá bom? Quando a gente falar de best, best é o melhor, né? Ok, pessoal? Alguma pergunta? Do you have any question? Sem perguntas. Então, vamos para a homework, né? Eu deixei para vocês, né? Vamos fazer um check it out, né? Dessa homework. Eu deixei para vocês um pequeno texto, né? Um texto falando aí sobre public transport, né? From Paris to Berlin, né? E aí vocês iriam responder só uma questãozinha, né? Desse texto. Ah, vocês fizeram, gente? Conseguiram responder? Nossa. Hello, pessoal. Get up. Tá todo mundo quietinho. Vamos participar. Let's participate. It's good. It's interesting. Vamos lá. Bom, então é o seguinte, né? Como eu não tenho certeza se vocês leram o texto em casa, né? Só para desencargo de consciência, né? Então, ó, From Paris to Berlin, né? Então, vocês vão dar uma olhada nesse texto. Atentem-se para as palavras cognatas, aquelas mesmas dicas que eu sempre dou, né? As palavras cognatas. Vejam aí as palavras repetidas, né? As palavras-chave. O que vocês acham que esse texto ele vai trazer de interessante, né? Qual é a abordagem, o que ele fala, tá? Pode ser, vocês podem compartilhar aí através de uma palavra, né, uma frase, enfim, resumidamente, qual é a ideia que esse texto traz para a gente. O que vocês acham? Vamos lá. 3 minutinhos para vocês.
Pronto, gente. E aí, deram uma olhada no texto? O que vocês acharam? Perceberam aí o que está falando? O que ele traz? Qual é a abordagem desse texto? Né? Então, o texto, né, começa falando aí, né, o public transport, né, transporte público, né? Então, vamos ver o que ele fala aí sobre esse transporte público, né? Lá em cima ele já falou from Paris to Berlin, né? Então, vamos ver o que ele traz aí. Ó, ele diz assim, ó, public transport is increasingly becoming one of the most crucial forms of transport in the world, né? Então, o transporte público está aí crescendo e se tornando uma das formas mais assim cruciais de transporte no mundo, with most major cities having a vast network connecting millions, né? Então, com as cidades aí, com a grande maioria das cidades tendo uma vasta, né, vamos dizer assim, uma vasta rede de conexão, né, que conecta milhões de pessoas. But for all their perks and uses, they are often plagued with technical issues, delays and overcrowding, né? Então, apesar aí da importância e dos usos desse transporte, né, esse sistema vem sempre passando aí por questões técnicas, atrasos e superlotação, né, gente? Quem anda aí no transporte público sabe bem disso, né? Now, researchers at the Polytechnic University of Turin, né, os pesquisadores lá da Universidade Politécnica de Turin have ranked the world's large networks, né? Então, o que foi que eles fizeram? Fizeram um ranqueamento aí, né, das redes, maiores redes aí, to find which move quickest, para encontrar qual é, né, o que se movimenta mais rápido, and to identify the most sluggish, né, identificar aquela que é mais lenta, né, qual o sistema de transporte que tem aí, né, que o sistema é mais devagar, né, é mais vagaroso, é mais lento. Berlin and Paris take gold and silver, respectively, né? Então, ó, Berlim e Paris, né, ganharam aí a medalha de ouro e prata, respectivamente, e na Top 10 List, né, numa lista aí, né, de 10 dominated by European capital cities, né? Dominada aí pelas capitais da Europa. Pessoal, vamos dar só um breakzinho enquanto eu bebo uma água, tá bom? Volto já já.
Vamos lá, gente, voltando aqui. E ali hidratar a garganta, né? Muito seco o clima por aqui, aí a gente fica com a garganta seca, seca, seca. Então vamos lá, nós estávamos no terceiro parágrafo, eu acho, né? Então vamos lá. Berlin and Paris take gold and silver respectively, né? Então aí a gente tem aí nesse ranqueamento, né? Berlim e Paris aí, né? Respectivamente, com medalhas aí de ouro e prata, né? Em top 10 list dominated by European capital cities, né? E são as top master aí, dominando aí a Europa, né? Their average speed was found to be 6.2 and 5.8 km per hour, né? Então, aí a velocidade em relação à média de velocidade, né, foi encontrada aí entre 6 né, a 5 km por hora. Né, whereas Mexico City languishing at the bottom of the list with a docile 2.4 km per hour, né? Então, com a cidade do México aí, né, aí com vamos dizer assim, né, com o transporte mais lento, né, chegando aí a 2.4 km por hora. Only Melbourne 10 and New York 8 break up the European monopoly when it comes to average travel velocity, né? Então, só as cidades aí de Melbourne e Nova York, né, aí quebraram e, vamos dizer assim, bateram aí com o monopólio da Europa, né, em termos de média de velocidade. The study published in Royal Society Open Science found that London came out at number 7, né? E aí o estudo publicado na Sociedade Royal, né, Open Science, né, ciência aberta, detectou que London, né, apareceu aí como a número 7. The English capital fell behind Berlin, Paris, Copenhagen, Helsinki, Athens, and Prague. The top 10 was rounded out by New York, Madrid and Melbourne, né? Então tá aí, ó, a capital inglesa aí apareceu atrás, né, de todas essas cidades, né? Berlim, Paris, Copenhagen, Helsinki, Atenas, né? Praga. Então, the top 10 was rounded out by New York, né? Então é a top master aí, as que estão no topo, né? Então, estiveram aí entre Nova York, Madrid e Melbourne. The authors, Hidako Biazzo, Bernardo Monetti, and Vittorio Loreto write in the study. In the last decades, the acceleration of urban growth has led to an unprecedented level of urban interaction and interdependence, né? Nas últimas décadas, né, a aceleração aí do crescimento urbano, né, tem levado aí a um nível imprecedente, né, de interações urbanas e interdependências, né, tá tudo muito interconectado. This situation calls for a significant effort among the scientific community, né, come up with engaging and meaningful visualization and accessible scenario simulation engines, né? Então essa situação aí chama aí para vamos dizer assim, a comunidade científica fazer uma investigação, um envolvimento, né? E uma visualização de como que funciona aí todo o cenário de acessibilidade, tá? The present paper gives a contribution in this direction by providing general methods of evaluate accessibility, né? Então, o trabalho aí busca trazer uma contribuição no sentido de, vamos dizer assim, apresentar, né, os métodos de avaliar a acessibilidade in cities based on public transportation data, né? E aí no sentido de avaliar essa acessibilidade nas grandes cidades dos transportes públicos, né? Então, é um texto mais focado na questão vamos dizer assim, mas na questão da distribuição dos transportes, né, das rotas, do nível de velocidade, né, do próprio crescimento urbano, tá bom? E aí nós vamos lá para a question, né? Então, a question ela é focada no uso do superlativo, né? Então, qual das alternativas contém exemplo de uso do superlativo? O que vocês acham? Vocês vão observar as frases, tá? E aí vocês vão
ver que tem algumas expressões em negrito, algumas palavras em negrito, né? Dessas palavras que estão em negrito, nessas frases, em qual delas vocês acham que há o exemplo de uso do superlativo, pessoal? Vamos lá, não vou nem dar mais tempo não, vou ficar bebendo minha água aqui, conversando com vocês, e vocês vão analisar e me responder. O que vocês acham? Seria a letra A? É a letra B? Seria a letra C? Todas essas frases, elas foram retiradas do texto, tá? Mas aí vocês também podem fazer só olhando, só observando, já dá para saber, né? Qual é a terminação que a gente usa, qual é a formação do superlativo. Tentem lembrar qual dessas palavras tem aí a formação que representa o grau superlativo. Estamos de volta, viu, pessoal? Tô vendo vocês aí, ó, Várzea Branca, Santa Rosa do Piauí, Ribeira do Piauí. Eita, agora vocês conversaram, hein? Conversem agora aqui comigo para a gente responder o exercício. Não. Vocês estão de mal comigo hoje, né? Negócio tá sério. Negócio tá sério. Vamos lá, leiam. O que vocês acham? É a frase da letra A com increasingly? Será que é a frase da letra B com largest? Será que é a frase da letra C com engaging? O que vocês acham? E aí, pessoal? Letra B, né? Muito bem, pois é a letra B mesmo, tá? Então, marquem aí, façam as anotações de vocês aí na letra B, né? Então, largest, né? Vejam aí que a terminação é exatamente o ST, que é aquela terminaçãozinha nos superlativos, né? De superioridade, quando a gente fala de short adjectives, ok? Então, a letra B, valeu, pessoal de Francisco Aires, muito bem. Thank you very much. Gente, agora nós vamos conversar sobre os modal verbs, tá bom? Então, eu creio que vocês já ouviram falar sobre os verbos modais, né? Então, todos esses aí que eu relacionei são verbos modais, né? Nós temos aí o might, nós temos o can, nós temos o would, o should, o must, o will, o may, né? Então, todos eles aí funcionam como verbos modais, sim, né? Nós vamos estudar todos eles? Não, né? Nós não vamos abordar todos, tá? Vamos ver alguns. Nós iremos estudar o can, o may e o should, tá bom? Mas, o que acontece? Eles são bem parecidos, né? Em termos de regrinhas de uso, eles são bem similares, né? Vai mudar um pouco aí a aplicabilidade, vai mudar um pouco em relação à formalidade que você quer dar quando você está usando o modal, né? Claro, dependendo da circunstância, certo? Então, aí estão, relacionei alguns aí, né? O may, o might, o can, o could, o must, o should, o ought to,
né? Os verbos modais são verbos auxiliares que dão um significado específico para o verbo principal, né? Pode ser uma permissão, pode ser uma habilidade, pode ser uma possibilidade, tá? Pode ser conselho também, certo? E aí, todos eles seguem, né, essas mesmas regrinhas, né? Ou eles não têm infinitivo, né? Então, a gente não vai dizer o can, por exemplo, a gente não vai dizer o to can, né? O should, nós não vamos dizer to should, tá? Eles não têm uma conjugação regular, né, ou completa, vamos dizer assim. Eles não recebem S, ou ES, ou IES, tá? Na terceira pessoa do singular, certo? Porque vocês lembram que alguns verbos, quando a gente fala de simple present, né, eles recebem aí uma variação no final do verbo, né? E no can não tem isso, né? O can não. Os modal verbs, em geral, isso não funciona com eles, tá? E eles vão ser seguidos pelo verbo principal, mas também sem o to, certo? Não necessitam de outros verbos auxiliares para formar as formas interrogativas e negativas, não, certo? Nós vamos usar os próprios verbos modais quando a gente tiver que fazer as formações, seja na interrogativa ou na negativa, certo, gente? E aí nós vamos começar, né, pelo modal can, né? Então, quem é esse can, né? Qual é a função? Qual é a aplicabilidade dele? Como é que nós vamos trabalhar com o can? Gente, o can, ele pode ser traduzido como poder, né? Ele vai expressar aí a habilidade, é a capacidade de fazer algo, é uma possibilidade também, é uma permissão, é um pedido, expressa proibição também, mas tudo isso, gente, numa linha mais informal. Então, isso ele vai fazer de forma, vamos dizer assim, seguindo uma modalidade mais informal, certo? E aí a gente tem alguns exemplos, tá? Observem esses exemplos, leiam esses exemplos, tá bom? Vamos lá, um minutinho para vocês lerem esses exemplos. Pronto, gente. Vocês leram? Perceberam aí que cada vez, em cada uma das frases aí, a gente tem exemplos diferentes, aplicabilidade diferente do uso aí do can. Quer ver? Vamos lá, olhem só aí, ó. My sister. Deixa eu ativar aqui minha canetinha. My sister can't sing. Ó, aqui, ó, minha irmã não pode, não sabe cantar, né? Aí nós temos no sentido mais de quê, gente, né? No sentido de quê? De habilidade, né? Tá? Aqui, já no outro exemplo, nós temos, ó, it can happen with you too, né? Isso pode acontecer com você também. Então, quando a gente usa dessa forma, ele vem trazendo o sentido de possibilidade, né? Uma possibility. O outro exemplo, ó, my sister can dance with you, né? Então, ó, minha irmã pode, né, dançar com você. Então, aqui nós temos o quê? Uma permissão, tá? O outro exemplo, gente, can you pay my bills? Olha a audácia da pessoa, né? Você pode pagar as minhas contas, né? No sentido de pedido, né? Mas vejam bem que quando a gente usa esse can, né? Ele passa uma ideia mais informal, tá? Nas expressões, nas frases. Já já vocês vão entender por que eu estou falando isso, né? Porque eu estou dizendo que ele é mais informal. Mas eu creio que quando nós estudamos um pouco sobre as expressões, né? Ao telefone, e-mails, eu falei um pouco do can, falei um pouco do could, falei rapidamente aí do may, né?
E aí vocês, de uma certa forma, vocês já conhecem aí essas aplicabilidades aí desses modais. Gente, pontos importantes aí sobre o can, né? Eu já havia falado, mas aqui eu trouxe para reforçar. Não é necessário usar o can com a partícula to, né? Então, se eu quero dizer eu posso fazer, né? Eu posso fazer, eu digo como I can do. Eu não posso dizer I can to do, né? Não fica certo isso, né? Não precisa desse to, tá? E o can, né? Quando eu for fazer as minhas frases na interrogativa, o que eu faço? Ele vai mudar só a posição. Ele vai vir para antes do sujeito na minha frase, tá? E se eu for escrever uma frase na forma negativa, o que eu faço? Eu vou só acrescentar um not, né? E posso aqui também usar a forma contraída, né? Vai ficar can't, tá bom? Olha aqui vocês, ó. I can do it, né? Eu posso fazer isso, né? Vocês aí arrasando aí no mercado de trabalho, né? Do curso de vocês aí no futuro bem próximo, né? I can do it, tá? E aí nós temos aí, né? Eu trouxe até só uma frase para vocês verem como é que eles funcionam, né? Ó, na affirmative, you can drive very well, né? Vocês vejam aqui, ó, que na afirmativa, ele vai vir aqui, né? Entre o you e o drive, né? Entre o sujeito e o verbo principal. Agora, se eu for fazer uma... Deixa eu só usar aqui uma outra cor, que tá tudo da mesma cor. Vamos ver se facilita aqui pra gente, tá? Bom, vejam que ele está aqui, né? Ó, aqui, né? Entre you, entre o drive, né? Entre o sujeito e o verbo principal. Mas se eu for fazer uma question, uma interrogative, ele vem para cá, para o início da frase, né? Can you drive very well? Ah, você pode, você sabe dirigir bem, né? E na negative, eu vou acrescentar o not a ele, né? Aqui, que é o can e o not, né? Pode ser can't, tá? Bom, e aí vamos lá, vamos tentar construir uma frase, né? Ó, aqui eu coloquei algumas palavras para nós formarmos a frase aí com o can. Na affirmative, né, ele segue normal, ó, they, né, ó. Depois eu venho com can. Depois do can, o verbo principal da minha frase, né, ó, they can speak 2 languages. 2 languages fluently, tá? Agora, se eu for fazer uma interrogative, o que eu faço? Eu vou tirar esse can daqui e escrever ele aqui, ó, no início da frase, ó. Can they, tá? Can they speak 2 languages fluently? E na negative, né? Se eu tenho uma negative, eu tenho que acrescentar aqui o not, não é isso? E aí, ó, they, vou usar a formulazinha contraída, ó, they can't. They can't speak 2 languages fluently. Ok, pessoal? Então, vejam aí, ó, a gente tem aí, tá, as 3 formas aí com o can, tá bom? Certo? Vejam que não é bicho de 7 cabeças, né? E aí, gente, não é necessário mudar a forma do modal verb na terceira pessoa, né? Então, só reforçando. Nada de S, nada de S, de IS, tá? Nem no verbo can, nem no verbo principal, né? Vamos ver aqui os exemplos, ó. She, tem uma frase aqui na terceira pessoa, né? She can keep your secret, né? Vejam que nem no can aqui, ó, não tem nada de mudança, nem no verbo principal, né? Ela pode guardar o seu segredo, tá? O outro exemplo, ó, he, né? O he can't stay here anymore, né? Vejam que também não há nada aí de flexão no can nem no stay, né? Ai, professora, mas esse apóstrofozinho aí com o T, esse aqui é o can, mais o not, né? Que a gente acabou de ver, certo?
Então, não há flexão. Ele não pode mais ficar aqui, certo? He can't stay here anymore, ok? E aí nós vamos para o may, tá? Então, o modal may tem o papel de auxiliar o verbo principal em uma frase sim, né? Também como can. Mas, no caso do may, ele é utilizado para quê? Né? Para fazer um pedido, para fazer uma permissão, né? Para pedir permissão, para indicar probabilidade também, né, de algo acontecer ou não. E o que acontece é que o may, ele é utilizado, né, ele passa mais formalidade nas suas frases, tá bom? Então, sempre que falarmos sobre may, utilizarmos frases, expressões usando may, nós vamos estar dando mais formalidade ao que nós estamos falando, certo? Então, eu trouxe alguns exemplos para vocês, tá? Ó, may I go to the bathroom, né? Então, eu posso ir ao banheiro? Ó, aqui nos trazendo um pedido, né? Ó, vocês aí pedindo ao professor, a professora para ir ao banheiro, né? May I go to the bathroom, né? Eu posso ir ao banheiro? Aí você me pergunta, professor, e se eu quiser usar o can? Você pode, não tem problema, né? A diferença entre eles é que o may ele é mais formal. Se você está num ambiente que te exige mais formalidade, o ideal é que você use o may, né? May I go to the bathroom? Né? Posso ir ao banheiro, tá? Outro exemplo, my sister, né? Vou deixar o may aqui marcado aqui para vocês. My sister may visit our grandparents this year, né? Então, minha irmã poderá visitar nossos avós esse ano, né? Então, como a gente pode usar ele também para uma probabilidade, para uma possibilidade, né? Então, poderá, né? My sister may visit our grandparents this year, né? Então, aí, um outro uso aí do may, tá? E da mesma forma como acontece com o can, eu não preciso, né, usar esse may aí com a partícula to, né, nem nele nem no verbo principal. Se eu quero dizer, eu quero fazer um bolo, eu posso fazer um bolo, I may make a cake, né, e não I may to make a cake, né, não dá, tá bom? E aí o may, da mesma forma, eu vou usá-lo para fazer as frases na interrogativa, desde que a gente traga ele para o início da frase, né, antes do sujeito. E eu posso usar o may para construir as frases na negativa, acrescentando apenas o not. O may, gente, ele não aceita a fórmula contraída, certo? Então, se você você não vai poder fazer assim, ó, mente. Não, eu não posso. Então, eu tenho que fazer ele bonitinho lá, ó, may not, tá? Ok? E aí, vamos lá para os nossos exemplos mais práticos, né? Ó, na afirmativa. Vamos ver aqui uma frasinha na afirmativa. She may, olha aqui ele, né? Ó, she may watch a movie tonight, né? Ela deverá assistir um filme hoje à noite, né? Então, tá aqui, ó. Uma possibilidadezinha aí, ele entre o sujeito e o verbo principal, né? Na interrogative, ó ele aqui na frente, ó. May I borrow your pen, please? Eu posso usar a sua caneta, por favor, né? E na negative, né? Na negative, ó, you may not, vejam bem, olha aqui, ó, may not, deixa eu marcar ele aqui, take pictures inside the museum, né? Então, você não pode tirar fotos dentro do museu, certo? Então, you may not, aí no sentido de proibição. Então, considerando essas palavras aqui, né, essas expressões, vamos formar uma interrogative, né? Quem é que vem primeiro aí? Quem me ajuda? Se eu vou fazer uma interrogative. Alguém me dá um help? Lembre-se que é uma question, né? E é um modal verb. Então, já que é uma question e é um modal verb, quem é que eu vou começar? Por quem é que eu começo? Pelo próprio modal verb, né? Ó, may I ask you a question, né? May I ask you a question, né? Vai que você está lá numa palestra, né? Lá, uma palestra, de repente, falando sobre liderança, né? E aí o palestrante abriu aí para perguntas, né? Então, você, de repente, né? Tem lá, e você pede com licença, may I ask you a question, né? E aí você está sendo, né, usando da formalidade, do inglês mais polido, mais elaborado para fazer a sua question, né? Então, may I ask you a question, eu posso fazer uma pergunta, né? Bom, e aí o modal verb may é a mesma coisa, nada de S e nada de IAS, tá?
quando nós estivermos usando aí a terceira pessoa, né? Nem nele e nem no verbo principal, certo? A mesma coisa. Olhem aqui o exemplo. Ó. Jane may be very upset about this situation, né? Ó, a Jane deve estar muito desapontada, né? Com essa situação, tá? Olha aqui o outro exemplo. Ó. He may not sit here, né? Ele não deve sentar aqui, tá? Então, vejam que aqui, ó, nós temos aqui terceira pessoa ali, que é o she e o he aqui. E nós não vemos aqui nenhuma flexão no may, né? Nem aqui no verbo to be, nem aqui e nem aqui no verbo principal. Não é isso? Então, nada de flexões, tá bom? E nós vamos falar agora sobre o should, né? O modal should, gente, nós usamos para quê? Para perguntar ou dar conselhos e sugestões. E eu também posso usar quando eu quiser falar sobre algo provável que já era para ter acontecido, né? Vamos conhecer como é que isso acontece? Olha aqui, ó. You should go now or be late, né? Então, você deve ir agora. Você deveria ir agora, ou então vai ficar atrasado, né? Vai estar atrasado, né? Aí a mãe de vocês dando um conselho aí para vocês, né? You should go now or you'll be late, né? Ah, e o outro exemplo. Should I call her and decline the date? Né? Olha aqui o should, ó. Should tá aqui e aqui eu tenho uma question, né? A pergunta sobre conselho. Eu deveria ligar para ela e recusar o encontro, né? Então, aqui é no sentido de pedir conselho, tá? Olha aqui o outro caso que eu falei, né? Algo que já era para ter acontecido. It's 10 p.m. Kate should be here at 9 p.m. Né? Olha, são 10 horas da noite. A Kate deveria estar aqui às 9 horas da noite, né? Então, é uma situação que já deveria ter acontecido. Então, nesse caso, nós também usamos o should, tá? Não é necessário usar o should com a partícula to, vale aquelas mesmas regrinhas lá, tá? Então, se eu quero dizer, você deveria ir ao médico, né? Eu não vou aconselhar, então eu vou dizer, ó, you should see a doctor. E não you should to see a doctor, né? De forma nenhuma, não tem nada desse to aqui não, tá bom? Então, ao utilizar o should nas frases interrogativas, ele mudará de posição, né? Então, se eu vou fazer uma frase na interrogativa, o que é que eu faço com esse should? Eu vou trazer ele para antes do sujeito, tá? E quando eu for fazer uma frase na negativa, eu vou acrescentar o not, não é isso? A ele. E aí eu vou ter o should, not, ou então should not, né? Que é a fórmula contraída. Ok, gente? Vamos lá. Olha aí, ó. She should na afirmativa, né? Ó, she should tell us the truth, né? Ó, e olha o should aqui, ó. She should tell us the truth, né? Ela poderia dizer a verdade, né? Na interrogativa, né? Ó, should they come with us? Eles virão conosco, né? Será que eles virão conosco? Eles viriam conosco, né? Na negative, ó, he should not, né, work hard, né, ou ele não deveria trabalhar tanto, né, he is sick, ele está doente, tá? E aí nós vamos construir a nossa phrase aqui na negative, usando essas expressões, né? Se eu vou fazer uma negative, eu sigo normal, né, o meu pronome sujeito, né, que é o she, tá? Não é uma negativa, então eu venho com o modal should seguido do not, né? O should not. Vou deixar assim a formulazinha contraída, tá? Então, she should not go out at night. Ela não deveria sair à noite, né? She should not go out at night, né? Tá aí o conselho, certo? Ó, na negative, tá? O should not aí entre o sujeito e o verbo principal, tá bom? Gente, tudo ok? Vamos fazer uma prática agora? Pode ser? Vamos lá. Então, temos um let's practice. Opa, passei demais. Bom, aqui, gente, nós temos aí 2 pequenos diálogos, né? Read and complete the conversation. Nós temos aí essas palavras, nós vamos usar para completar os espaços, tá? Ó, to take, matter, should not, should and stomachache,
certo? Eu quero que vocês leiam, né? A letra A é uma conversa entre a Mary e a Linda, e a letra B é uma conversa entre o Tom e o Peter, né? Eu quero que vocês usem essas expressões que estão lá em cima para completar essas conversas, esses diálogos. Vamos lá, vamos sentar. 2 minutinhos para vocês. 2 minutes. Pronto, gente. E aí, me ajudem aí na letra A. Qual é a primeira que eu vou usar aí? O que eu vou usar aí no 1? A Meryl diz, what's the with you, Linda? Qual é o problema com você, Linda? Qual é a palavra que eu coloco aí nesse espaço referente ao problema? Alguém me ajuda? Né? A gente tem um what's the problem, mas também nós podemos usar matter, né? What's the matter with you, Linda? Or what's the matter? Tá? Aí a Linda responde, né? I have a espaço. O que nós iremos usar? Mas aí eu vou lá embaixo, aí tem assim o dentist, né? Então, se tá falando de dentista embaixo, então ela deve estar com algum problema do dente, né? Então, I have a toothache. Tá? Toothache. Tá? Então, I have a toothache. Sorry to hear that. You should go to the dentist, né? Nós podemos usar o should aqui, porque nós estamos aconselhando, né? E a Linda, yes, I will. Thanks. E lá na letra B, gente, ó. Why were you absent yesterday? Por que você estava ausente ontem? O que aconteceu? Por que você faltou, né? O Peter responde, because I have a... Ó, e aqui fala assim, ó, eat junk food. Lembra que eu já falei da junk food, né? Que são as comidas aí gordurosas, né? Comidas gordas, né? Inclui aí nesse rol aí as comidas processadas, né? Aquelas comidas de caixinha. Ó, because I have a stomachache, né? Stomachache. E aí o Tom diz, oh dear, you
should not, né? Você não deveria, né? You should not eat too much junk food. Aí o Peter, thanks, né? Ok, gente? Tudo alright aí? Pronto. Gente, na aula que vem nós iremos fazer o 2, né, que é a nossa class activity, a gente faz a review e faz o 2. E aí eu vou deixar uma homework para vocês, certo? Qual é a homework? Tá? Vocês irão ler esse texto, tá? Smoking During Pregnancy, é um texto bem interessante, leitura bem didática, vocês vão gostar. E vocês vão responder 3 questions about this text, né? Então, temos aí 3 questões sobre esse texto, tá bom? E nós finalizamos a nossa aula de hoje, tá? Deixei uma mensagem para vocês, né? Ó, train your mind to see the good in everything, né? Então, treine a sua mente para que você veja o bom em tudo, né? Então, have a great week, né? E tenha uma excelente semana, ok? See you next week. Bye, bye.